é revoltante, mandou uma nota dizendo, não, já foi normalizado e tal, e todas as pessoas tiveram auxílio dos agentes. Se deu mal, mas se deu tão mal porque tem uma imagem aqui mostrando Supervia. Que ao invés de vocês ficarem escutando seus funcionários ou criando versões, vocês deveriam escutar quem realmente está sofrendo com o problema. Não tem um agente de vocês nessa imagem, e aqui a gente está vendo claramente as pessoas descendo no meio do trilho com a composição parada. Não tem um. Não é nem Rodolfo, não tinha o suficiente. Não tem um agente da Supervia ajudando os passageiros a descer. E eles botam na nota que todos foram ajudados, foram conduzidos à estação, um atendimento lindo, maravilhoso. Se deu mal, Supervia, porque o vídeo desmente claramente a versão de vocês. Eu vou repetir aqui o que eu disse ao presidente da Supervia quando almocei com ele aí no Rio de Janeiro há pouco tempo. A convite dele, exatamente para ele dizer, olha, poxa, vocês criticam muito, a gente queria dizer que vai melhorar. Eu disse, presidente, a gente até entende, e eu acho que o usuário da Supervia também, que um sistema de transporte de massa que foi sendo degradado pela falta de investimento, pela falta de políticas públicas, pela falta de respeito ao cidadão, que foi sendo degradado ao longo de décadas. Eu usei trem da Central do Brasil quando era estudante para fazer prova em Marechal Deodoro, depois usei novamente em outras ocasiões para ir a Nova Iguaçu e tal. Nunca foi algo que pudesse prestar. Nunca prestou, ao contrário das barcas Rio-Niterói, que eram boas, eram bons transporte de massa, funcionava bem, enfim, tinha lá suas precariedades, o banheiro era fétido e tal, mas era pontual, tinha lá um acidente ou outro muito eventualmente, mas funcionava. Depois de 1959, quando o povo quebrou, destruiu as estações de Niterói, a casa dos donos da concessionária, a oficina, o estaleiro e tal, porque exatamente era desrespeitado sistematicamente. Depois de 1959, na revolta das barcas, estatizaram o serviço público, o serviço de transporte da Baía de Guanabara, e ele funcionou muito bem durante muitas décadas. Eu usei durante muitos anos e sou testemunha disso. Então, ao contrário das barcas, que eram ótimas, os trens da Central do Brasil, da antiga Central do Brasil, eram indigentes, era uma vergonha, era uma nojeira, um horror. Continuaram sendo uma porcaria depois da privatização. Então pode-se aceitar que um serviço que degradou durante tantas décadas leve tempo para poder ser requalificado. E eu quero crer que a Odebrecht, que é a dona da Supervia hoje em dia, está levando isso a sério, tá certo? Até porque tem nome, endereço, nome de dono, o nome do dono está no nome da empresa, então a gente vai saber direitinho a canela de quem a gente vai chutar se essa história se revelar mais uma tentativa de enganar a população em planos de melhoria da Supervia dos trens da antiga Central do Brasil. Mas, independentemente dessa melhora, que a gente aceita que seja um fator tempo, o dado determinante, você não consegue ter vagões, locomotivas e reformar um sistema desse da noite pro dia, tudo bem, isso é coisa que leva muitos anos, ok, mas eu despelhar uma coisa que não demora para ser dada para o usuário da Supervia, presidente, e essa coisa se chama respeito. Pequenas ações, pequenas condutas, uma mudança cultural já é suficiente para que essas pessoas percebam que estão sendo tratadas de outra forma. Então, presta atenção, se o senhor solta uma nota dizendo que houve ajuda aos usuários, e os usuários mandam imagens, presidente, dizendo que essa ajuda não existiu, alguma coisa no terreno do respeito está falhando, tá certo? Hein? A senhora sendo carregada no colo. Vocês vão ter hoje essas imagens no jornalismo da Band mais uma vez. Olha, outro assunto, aliás, deixa eu agradecer ao Silvano da Silva Perim, que mandou mensagem para nós com essas imagens, muito obrigado. Posso só dar uma informação